Candidatos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Hoje você veio bem acompanhado, hein, Fábio? Viu só? Ah, não é pra qualquer um não, hein? Isso daí foi um alunão do coração, viu? Só da ando minha com- época de tablado ainda, viu? Só ando com gente boa. Agora só oferecendo segurança pro chefe, né? O mínimo que a gente pode fazer. Você sabe que o Fázio, quando conversa particularmente comigo, sempre elogiou você, viu, Enio? Vou até contar uma coisa que eu não devia falar. Mas ele tem você como um dos caras mais corajosos, mais de comportamento ético. Não podia falar? Agora ele vai Não, pode falar sim, ele sabe. Ele Ele sabe sabe, disso. eu falo pra ele de vez em quando. Professor, Não que falo o- muito. O meu chefe é muito bondoso, o coração dele é muito grande e consegue enxergar atributos que a gente acaba, na verdade, não tendo todos eles. Isso é um programa de entrevista ou... Ou é de reminiscências, Os dois foram alunos do Prevê, né? Agora o Enio fez o colégio todo lá, então a gente se apegou mais ao Enio. E o Fázio, eu não sei se eu já contei aqui, o primeiro emprego do Fázio foi na tesouraria do Verdade, Prevê, é verdade. trabalhando com o Luizão. Verdade. O Luizão pergunta de você sempre. Eu de vez em quando encontro ele também, é muito bom. Pergunta de você sempre. Bom, eu tenho um carinho especial, e acho que o país inteiro, eu acho que hoje uma das reservas morais, das poucas reservas morais, na opinião do povo brasileiro, é o trabalho da Polícia Federal. Embora tudo que a Polícia Federal faz não consegue conter, né, Fázio, essa entrada de droga nojenta que tem no Brasil, né? Qual é o principal motivo, Fázio, da dificuldade de conter isso? Primeiro, a gente sempre fala, né, também boa tarde a todos que nos acompanham, a fronteira do país, uma fronteira imensa, pouco povoada. Acho que é 8 mil quilômetros Isso é de fronteira. muita coisa, é uma fronteira imensa, pouco povoada. O consumo, é lógico, havendo consumo vai haver oferta. O grande nível de margem de lucro, que é muito grande também. Então, por mais que as polícias, e não só a federal, se preparem para a repressão, eu acho que essa é uma guerra que ainda vai durar, longe, né? vai longe ainda. E nós temos uns vizinhos bonzinhos, assim, tipo Paraguai, Bolívia, Colômbia, né? Tudo que são, gente... são produtores mundiais, reconhecidamente produtores mundiais de droga e que realmente estão aqui no nosso quintal, o que acaba dificultando ainda mais a repressão. É verdade. Ô Enio, eu entrevistei o Moisés, que foi colega seu lá na Polícia Federal outro dia, e o Moisés colocou isso daqui, que contrabando por avião, contrabando, não estou falando de droga, diminuiu muito. Hoje realmente, porque a polícia andou pegando, e é mais, às vezes está até mais fácil de pegar. E que hoje entra muito mais mesmo via sacoleiros, esses contrabandos do Paraguai. Na sua opinião, e isso é real? Isso é real, sim, em termos de quantidade, mas ainda acontece contrabando por aviões. Nós tivemos uma operação aqui em Bauru que fez a apreensão de uma aeronave em Lençóis Paulista. Eu lembro. E naquela ocasião, inclusive, houve uma troca de tiros no local, porque eles tinham uma verdadeira equipe de apoio de solo no momento, e eles enfrentaram a ação policial. Então, naquele momento, eram 600 quilos de eletrônicos dentro da aeronave. É um volume considerável em termos financeiros isso. Então, aquilo que o sacoleiro traz em pequeno volume, o avião traz em grande volume. Então, a incidência de pessoas trazendo por via terrestre é avião maior. dá para muito ônibus, né? É exatamente essa a conclusão. E nós, infelizmente, não temos no país um sistema de controle aéreo muito eficiente. Razão pela qual eles podem realmente aproveitar dessas pistas chamadas pistas rurais, que são autorizadas, mas estão em regra abandonadas, para fazer o transporte daquilo que quiserem. Há uma questão também do custo-benefício. Normalmente, como o doutor Enio colocou, o transporte por avião é feito de mercadoria de alto valor agregado. Já o sacoleiro, ele traz mercadorias em tese, de menor valor agregado, quinquilharia. É lógico que às vezes também tem até armas se encontra no meio dessa mercadoria. Mas normalmente, quando se utiliza o avião em razão do custo operacional, você tem uma carga de maior valor agregado, como foi o caso, tablets, notebooks e componentes eletrônicos de maior valor.
Então é essa que às vezes também diferencia o transporte terrestre e o transporte aéreo. Em termos financeiros, a coisa mais valorizada vem por avião. Sim, em tese sim. Em tese sim. Também vem por terra, não vão aqui exclusivamente por avião. Mas normalmente quando se utiliza o avião... Agora a droga, 90% é por avião, né, Fázio? A gente tem notado uma diminuição. Eu não acredito que seja esse número, não. Nós tivemos um período de alta atividade, o doutor Enio acompanhou, de tráfico com a utilização de avião. Depois do incidente que houve com a morte do colega, infelizmente, em setembro de 2013, nós tivemos uma redução drástica nesse tipo de transporte por avião. E ultimamente tem se realizado muitas apreensões rodoviárias, inclusive a polícia rodoviária, a polícia militar. A polícia rodoviária nossa daqui, aquela de Assis ali, que está sujeita a vocês, tem que dar uma medalha por ano para esses caras, viu? Trabalham muito bem. O que pega de droga é brincadeira, né, Fázio? Trabalham muito bem. Aliás, a gente tem que tirar o chapéu. Essa de Assis, está todo dia na mídia, eles pegam, entendeu? Eles fazem um trabalho de inteligência muito bonito também, né, doutor? Sim, existe, mas a gente tem que reconhecer que o trabalho deles é muito mais um esforço do que propriamente inteligência. É um esforço muito grande mesmo no sentido de abordar vários ônibus e fiscalizar o bagageiro desses ônibus, né? Então muitas vezes não sabem o que vão encontrar ou se vão encontrar alguma coisa, mas o esforço é tamanho que sempre estão encontrando algo. E com relação à questão da aeronave, ainda acho importante mencionar o seguinte, que a questão também do piloto e da facilidade de se obter o piloto e da aeronave é muito grande no país. Estão clonando aeronaves de pequeno porte, né? Pegam o seu prefixo, clonam essa aeronave. E o piloto que faz o transporte de contrabando é o mesmo piloto que depois vai ser recrutado para o tráfico. Sim. Na verdade, assim, se ele ganha R$6 por quilo para transportar muamba, ele vai ganhar R$60 por quilo para transportar droga. É assim, é só valor agregado. Um valor a mais pelo risco que ele vai correr. Mas é óbvio que em razão das operações que a Polícia Federal desenvolveu no ano passado e retrasado, esses transportes de droga por aeronave caíram drasticamente. Nós não temos como aferir isso numericamente, especialmente porque não dá para aferir o que não aconteceu, né? E porque são operações clandestinas, mas que é perceptível, é muito perceptível mesmo que o número de transporte de drogas por aeronave reduziu no nosso país. Agora, a nossa legislação penal é muito benevolente com o traficante também, né? Você vê, lá na Indonésia só fuzilaram o cara. E aqui todo mundo, os políticos preocupados em colocar a Indonésia como país inimigo, né? Mas o traficante, o mal que causa o traficante é maior do que todo mundo, né? Que ele entra dilacerando condutas familiares, somente de juventude. Qualquer moleque de 14, 15 anos é susceptível a usar droga se não tiver um alicerce familiar, né? O que você acha? Você acha que tinha que chegar até nisso, dependendo do nível do traficante, uma pena de morte, Fázio? Ou aí fala, também, né? Eu acho que discutir pena de morte, eu acho que a gente estaria aqui, lógico que eu tenho minha opinião pessoal sobre isso, respeito à opinião de todo mundo, é a pena capital, é a pior pena que existe. Eu acho que discutir isso agora não seria o foco. Mas, voltando à questão da Indonésia, o que eu tenho para dizer é que eu acho que a legislação do país tem que ser respeitada. Eu acho que se a legislação deles prevê execução, eu acho que o mínimo que nós temos que fazer é respeitar a legislação. Mas, e você leu o currículo do cara? Não é nenhum santo. Não, o cara era o zero e vezeiro de levar cocaína para a Indonésia. Ou seja, sabia o risco que corria e se submeteu às penas daquele país. Infelizmente, é lógico, eu lamento pela família, lamento pelos amigos. Lógico. É triste, é uma forma drástica de se perder a vida, mas eu acho que nós temos que respeitar a legislação do país. O que você acha aí? Olha, nós tivemos um caso muito peculiar. Um agente me contou na escolta que fazia de um estrangeiro para oitiva na Justiça Federal. Esse estrangeiro mencionou que, puxa, ainda bem que fui preso no Brasil, porque ele tinha também mandado de prisão a cumprir no país de origem. Ele falou assim, puxa, mas a pena aqui é 14 anos. Lá, a pena era menor, era de 8 anos. Mas ele prefere ter sido capturado no Brasil, porque aqui ele não vai cumprir jamais. Com 3 anos ele está na rua.
Esse é o raciocínio. E no país dele, ele cumpriria os 8 anos integralmente recolhido. Então, assim, as nossas penas... sexual, sem nada, né? Sem esse tipo de moradia. As penas que são previstas no nosso sistema não são ruins e não são fracas. A execução se fossem efetivamente cumpridas da forma que está prevista. Não é? Não, você quer ver? Eu vi outro dia, eu falei ontem aqui no ar da TV Prevê, o Marcola. O Marcola é o exemplo do bandido intelectual, nível de inteligência muito acima da média. Eu li uns artigos que o Marcola escreveu, é uma coisa atemorizante mesmo. O Marcola está condenado a quase 200 anos de cadeia. Diz que o que ele já cumpriu, diz que daqui 3 anos ele está na rua. No Brasil não se cumpre mais do que 30 anos, né? Então, mas ele não vai chegar nem nos 30. Não. Acho que é porque não é crime de morte, né, do Marcola. Entendeu? E continua chefiando todo o tráfico lá de dentro da cadeia, né, Fábio? Sim, com facilidade de comunicação, facilidade de acesso, visita íntima, visita do profissional da defesa, do advogado, enfim. É isso a que nós estamos expostos. Essa rediscussão, e a gente sempre tocou nesse ponto, professor, rediscutir o sistema carcerário, rediscutir o processo penal brasileiro, rediscutir a atividade da polícia, a atividade do Ministério Público, do Judiciário, em relação aos crimes violentos e hediondos, eu acho que é algo inevitável. Nós precisamos realmente colocar isso em pauta, porque é algo que não dá mais para adiar. Tá aí, né? Lamentavelmente está valendo a pena ser criminoso, né? É triste falar isso. Já vou falar, deixa eu ler uma perguntinha, já que já está chegando. Lá. Eu vou falar sobre desarmamento. Vamos. Sei lá se vocês, como delegado, podem falar realmente o que pensa, né? Então, mas vamos lá. O Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde, professor e aos delegados. No final do ano passado, apareceu no Fantástico várias cidades que eram vendidos títulos de captação, como os que eram vendidos aqui em Bauru, o Bauru Cap. Logo na segunda-feira sumiu todas essas empresas do Bauru Cap. Agora eles estão falando que vai voltar dentro de 1-2 meses com outro nome. Minha pergunta para os delegados é o seguinte: quanto tempo eles conseguiram trabalhar irregularmente em Bauru? Bom, em primeiro lugar, não sei se há provas de que eles trabalharam irregularmente. Em segundo lugar, não é atribuição da Polícia Federal o controle e fiscalização desse tipo de atividade. A princípio, enquanto não surja uma suspeição de que a atividade que vinha sendo desenvolvida é uma atividade irregular, a Polícia Federal não agiu. E ela vai intervir. Exatamente. Até o momento, eu posso afirmar, pelo menos do conhecimento que tenho, até o momento não aportou na Delegacia de Polícia Federal nenhuma denúncia e nenhuma requisição ou requerimento, seja de qualquer órgão de controle do Estado, para investigação sobre esse grupo. Eu aconselho ao Luiz Carlos que faça denúncia, né? Já que ele está colocando publicamente. Principalmente aos órgãos de controle, claro. Caixa Econômica Federal, Banco Central. Qualquer coisa eu passo para o seu e-mail dele depois. Tá viu? Bom, perfeito. Tá? E a gente pode tentar fazer um contato para que ele ofereça maiores dados. Um cidadão sério. Deixa eu falar, mas aqui, viu, Luiz Carlos, aqui no Brasil, isso daí eu ouvi outro dia de alguém de uma associação médica importante. Está cheio de médicos que não são médicos trabalhando, dentista que não são dentista. Se bobear, até, não vou nem falar besteira, em tudo quanto é lugar, tem cara com diploma falso, não tem fiscalização, né? Essa de é a órgãos públicos, né, Fábio? Aliás, existem os órgãos de fiscalização, mas a fiscalização em algum momento faz de conta. E não podemos esquecer o seguinte, e o brasileiro esquece isso. Nós temos 200 milhões de pessoas, não tem 10 países no mundo com 200 milhões. Então tudo que eu vou dar fralda. É fralda para 200 milhões. Então o brasileiro tem que pensar sempre, o tamanho é diferente você pegar um paizinho de 5, 6 milhões fazendo filantropia. Nós temos 200. Então tem 200 milhões de pessoas para fiscalizar,
médico, dentista, engenheiro, e está cheio de gente trabalhando que nem diploma tem. O gigantismo do Brasil acaba dificultando tudo. Mas Acabamos de falar nisso em relação à fronteira. Realmente, o nosso tamanho acaba dificultando praticamente mas tudo. vai ter fronteira no inferno, né? E lugar que não tem fronteira humana ainda, né? Quer dizer, é floresta. Não, rio. totalmente desabitada. Você viu que os negros tinham um submarino para atravessar com droga ali na divisa do Brasil do Acre com Eles tinham Peru? eles tinham um submarino da América Central até Miami. Para navegar de grande porte submarino, de grande porte. Tinha, até Miami? Até Miami. Eu achei que era só para atravessar a divisa. Não. Eles tinham submarino, levavam droga para a América Central e da América Central para Miami. Incrível. É incrível. O lucro é muito grande, né, professor? Então compensa o investimento, digamos assim. O Jackson da Bela Vista coloca: parabéns à Polícia Federal pelo trabalho que vem realizando no país. Eu espero que as ações tenham resultado e que não fique nada escondido debaixo dos tapetes. Logicamente, ele está se referindo ao caso da Petrobras, né? Mas se depender daquele juiz do Paraná lá, só se fizer com ele o que fizeram lá em Buenos Aires, viu? Nem fala uma coisa dessa, professor. Vocês têm que fiscalizar, proteger esse homem de tudo quanto é jeito. É corajoso. Eu já conhecia de nome, viu? Já conhecia. Sérgio Noro. Mas é bom lembrar que mais cedo ou mais tarde, essas operações e esses inquéritos e depois processo crime vão acabar aportando no Supremo Tribunal Federal. Né? Eles não vão quem está no governo há 12 anos, 16 anos, o Supremo já está cheio de gente que quem colocou lá foi o próprio governo. Atualmente, me parece que só um não foi nomeado pelo governo atual. Absurdo. Então, assim, a gente sabe também das prerrogativas que cada cargo faz com que leve a um foro diferenciado, né? Então, esse juiz vai ter muito trabalho agora, vai fazer todo o esforço dele, mas a questão mais é da aplicação da pena no final. A gente espera, realmente, confia que o Supremo Tribunal haja com esse caso, da mesma modo como agiu quando aconteceu o escândalo do Mensalão. É isso que nós esperamos. O Enio, mas inacreditável, né? O Paulo, ele está falando em devolver 900 milhões de dólares. Só esse cara. 900 milhões de dólares. Para se ter noção do quanto foi desviado. É brincadeira o que esses caras roubaram. É brincadeira. Professor, eu já falei uma vez aqui e repito. Financiamento de campanha. Enquanto não mudar essa política de financiamento de campanha... Mas acho que não tem campanha que custa tanto também assim. Mas aí o sistema, ele... enfim, desculpa, né? Aí o sistema... Celso Daniel, precisa ir longe. Verdade. Esse sistema de financiamento de campanha, financiamento irregular de campanha, é que vem fomentando esse tipo de atuação e desvio de recursos E os públicos. cargos em comissão, né? Também. Porque, naturalmente, as pessoas que praticaram essas condutas são pessoas de confiança de partidos políticos e ocupavam cargo em comissão que lhes permitiam tomar decisões desse nível. E não é um ou outro partido, não, hein? É generalizado. Generalizado. É generalizado. É que o governo atual... antigamente, desde a minha época de moleque, eu começo a me lembrar. O primeiro escândalo foi do Ademar de Barros. Dizia que ele tinha dado um Chevrolet para cada cabo eleitoral. Lá de Pirajuí diziam que um comerciante lá ganhou um Chevrolet, escândalo do Chevrolet. E vai embora. Agora, o volume, essa vez, eles transformaram o Maluf em trombadinha. É assustador, né? O volume. O Maluf, que era o principal aí, hoje é um trombadinha, Peixe né? pequeno. É um peixe pequeno, entendeu? Porque é brincadeira o que fizeram, viu? O Reginaldo da Vila São Paulo, o Reginaldo é engenheiro. Boa tarde ao professor e aos convidados. Lamentavelmente, é comum a gente observar no nosso dia a dia os estragos que a droga fazem à sociedade. É a pior coisa, né, Reginaldo? Estragando famílias, ceifando vidas, diretamente e indiretamente. Sem dúvida, o tráfico deve ser repudiado por qualquer autoridade em sã consciência. Como vocês observam, o governo está se doendo e batendo de frente com o governo da Indonésia, que na verdade prestou um serviço à sociedade, eliminando um traficante no seu meio. A presidente Dilma acha que o mundo inteiro é igual aqui,
onde ela e seus colegas vizinhos fazem vista grossa naquilo que acaba com a sociedade. Como os senhores enxergam essa situação? Eu já fiz essa pergunta, Reginaldo, eu vou depor eles para falar mais alguma coisa. Mas a opinião do doutor Fázio é, se a legislação de lá fala que é pena de morte, nós temos que aceitar e o Fázio já falou isso aqui. Mas quer emendar alguma coisa aí? Não, doutor Enio, quer dar opinião sobre isso? Nós concordamos com o telespectador no sentido de que realmente o tráfico de drogas é um dos maiores males da nossa sociedade atual. O tráfico de drogas, ele é a nascente de muitos outros crimes, crimes como homicídio, que é o mais grave de todos, contra a vida humana, os crimes contra o patrimônio, já que os usuários de drogas passam a subtrair uma série de bens e depois trocar por drogas e substâncias entorpecentes. E uma série de outros crimes acabam sendo envolvidos, o tráfico de armas, inclusive, que também é uma vertente muito grave no nosso cenário nacional. Principalmente hoje, morte, né? Ele mata por 5 merréis, Todos os crimes estão relacionados ao tráfico de drogas, direta ou indiretamente, e eles acabam estruturando o que nós chamamos de organização criminosa. As organizações criminosas funcionam como um verdadeiro povo que tem vários braços diferentes, né? E nós procuramos atacar o braço mais forte que tem sido o tráfico de drogas. Eventualmente eles até vão para a vertente de assalto a banco, para se recompor, para depois voltar a traficar novamente, que é o que é mais rentável no nosso país. Particularmente, eu não acho que a pena de morte seja uma solução para esse problema, embora respeite a decisão do país estrangeiro. Eu acredito que a pena de morte pode ser, inclusive, uma pena muito fácil de ser recebida, porque acaba imediatamente com o sofrimento do criminoso. Eventualmente, uma prisão por longo período pudesse trazer um resultado mais eficaz. Uma prisão eficiente. Uma prisão eficiente, verdadeira. É muito pior do que morrer, eu acho. Muito pior. Se você, né? Se parar para pensar, sim. Agora, eu vi no Facebook uma pessoa que trabalhou num presídio da região aqui, colocando um traficante da Bolívia, um grande traficante que ficou preso lá há alguns anos, enquanto essa pessoa trabalhou lá, disse que o apartamento dele, na própria prisão, com cortina, com tudo... É esse tipo de coisa que não pode acontecer. Que não pode acontecer, meu Deus do céu. Que não pode acontecer. E por isso que tem que se rediscutir o sistema carcerário brasileiro também, a faculdade do crime. Acho que o bandido fica até bem, que ele está protegido, a polícia está cuidando da vida dele, né? E continua trabalhando, né, professor? Quer dizer, continua mandando de dentro do presídio. Mas que absurdo, rapaz. Onde nós vamos virar nação, viu? Aonde? Olha o professor Relvas. O Relvas deu aula para você, Biano Spino? Deu, sim, né? Você não pegou a época do Relvas. Não acredito. Você acha que você pegou a época do Zé Nelson, do Taiú, Taiúva. Sim. Foi logo no começo, quando ele chegou no nível objetivo, que ele começou a dar as aulas na época pra gente. Eram aulas maravilhosas, né? Ele tem uma facilidade. O professor Robson, da minha época, é um grande comunicador. O Robson foi da Fica. O Robson começou como monitor. Hoje olha, respeito a tudo quanto é professor de química. Bauru está cheio de professor de química bom. Mas o Robson realmente é nota 1000. Foi meu professor. E não perde a vontade. O Relvas também. Eu tenho dos professores antigos, entre o Relvas, o Cacá e o Robson e mais alguns outros, mas principalmente esses três. Eles continuam com aquela mesma garra da época de vocês. Sangue no olho. Sangue no olho. Isso é importante. É preciso muita disposição. Também, todo mês eu abaixo o salário deles, entendeu? Aí eu falo assim, mas se trabalhar bem, eu pago. Aí, vou levar essa política lá para a federal. Vamos ver o que o Relvas está falando. Moro na cabeceira da pista do aeroclube da cidade. Manhã, tarde e noite, sobe aviões de todos os portes, inclusive jato. Eles descem, pegam uns carros e vão embora. Não há uma fiscalização contra drogas ou suspeitas. Porém, quando eu, cidadão, pego um avião no aeroporto, devo ser submetido a raio-x e toda a fiscalização. São voos distintos, né? Esses são voos charters que a gente fala. Isso, são voos charters que a gente fala.
são regulamentados pela Infraero, são controlados pela Infraero. No caso, são voos domésticos também, não são voos internacionais, não é permitido. Mas realmente, num ponto ele tem razão. A fiscalização desses voos charters num aeroporto como o Aeroclube deixa a desejar. Deixa a desejar. Embora, por outro lado, não cause tanta preocupação, porque nós sabemos de onde procede a aeronave, ela não procede de território estrangeiro, né? Nós sabemos qual é o seu destino, qual percurso ela fez, quem estava pilotando a aeronave, existe todo um sistema de controle sobre esse tipo de voo. Etc. E não é o hábito, pode até acontecer eventualmente, mas não é o hábito o crime se utilizar desse tipo de transporte para cometer o tráfico de drogas ou de qualquer outra coisa. Mas o transporte aéreo, embora esse ano teve alguns acidentes, mas ele é de uma segurança inacreditável, né? Uma vez eu estava em Miami, eu fui num restaurante, num morro, que você via o aeroporto de Miami embaixo. É impressionante o número de avião em cima do aeroporto, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Acho que a cada minuto, 2 minutos... Cada minuto desce 1, 2 e desce numa pista dessa. Que precisão que tem que ter aquilo ali, né? E a tendência mundial é crescer muito ainda o transporte aéreo. Crescer ainda bastante. Mas tá aí a denúncia do Relvas, né? O Pedro Valentim. Doutores, seja qualquer governo ou membro do PT que cometeu corrupção por improbidade administrativa, tem que ser julgado, preso e, de preferência, devolver o dinheiro. Mas percebe-se que, quanto ao mensalão do PSDB, o escândalo do metrô em São Paulo e até aqui em Bauru, na área criminal, daqueles que desviaram milhões do hospital de base, não está havendo a mesma ação por parte das autoridades. Não devemos contestar 2 pesos e 2 medidas? Antes dos providências, eu falo sempre por réus, isso daqui não foi condenado ainda, o mensalão era condenado, né? Pro Pedro Valentim. Não sei que resposta você quer dar. Eu acho que os valores e as medidas, eles têm que ser levados em consideração. Iguais. Okay? Agora, nós não podemos comparar um escândalo do tamanho da Petrobras, que teve uma repercussão nacional, com uma investigação. Tudo que podia ser feito em relação ao Dom Thomas foi feito, os processos estão em andamento. Tá? Os da Lava Jato... E não teve nenhuma delação premiada. Não, eu acho que o que tornou público o do escândalo da Petrobras, Pedrinho, foi a delação premiada. Quer dizer, os caras falaram, eu tenho 900 milhões de dólares para devolver. Outro tem 200, outro tem... Então, a coisa foi para a mídia. Olha o volume, quer dizer, quando a gente fala em volume, não é à toa que a Lava Jato, a cada semana e semana após semana, tem uma notícia nova, que, professor, a imprensa vive de notícia. Então, a Odontoma, ela foi feita a cobertura jornalística durante o período em que a cobertura jornalística era interessante, o mensalão igualmente, a Lava Jato até o momento em que ela não vai ser mais notícia. E o escândalo do hospital de base? Principalmente a imprensa, Pedro, tem que tomar cuidado. Você lembra daquela escola base de São Paulo, onde o marido e a mulher foram publicamente humilhados, fecharam a escola como tivesse estuprado criança, e era mentira. Era uma denúncia. Lembra daquele caso? Né? É escola base, chamava, escola base. Entendeu? Agora, esse pessoal do hospital de base tem famílias. Enquanto eles não forem condenados, a hora que for condenado, aí é uma coisa. Até agora não tem nenhuma condenação. E a investigação foi feita. Está sendo feito, os processos estão em andamento, ou seja, em breve a população vai ter notícia do resultado dos processos judiciais. Não, você chegar numa televisão, chamar um cara de ladrão, isso não corrige mais. Não tem. Como é que você vai, no meio de comunicação, como é que você vai chamar de ladrão um cara que não foi condenado? As penas lançadas ao vento, né, não se recolhe mais. Né?
E o que competia a parte da Polícia Federal fazer foi feito. As provas foram produzidas, as pessoas sobre as quais as provas recaíam foram indiciadas e esses documentos foram encaminhados à Justiça, que está cumprindo a sua parte dentro das suas limitações legais também. Tudo no seu tempo. Tudo ao seu tempo. Agora, a repercussão é proporcional à gravidade e ao alcance que o delito teve, né? Não tenha dúvida. O doutor Fázio começou dizendo, os problemas acontecem independentemente de partido político. Claro. Não é porque é o partido A ou é o partido B. Já na época do Império, D. João, quando voltou para Portugal, levou as joias da coroa de volta, entendeu? Infelizmente, no nosso país, a ideologia Só que partidária... Só que o João já morreu, não dá para julgar. Não dá para julgar. E o já teria prescrito também, né? E a monarquia acabou no país, né? Não voltou. Então, pegando os ladrão de agora, já tá bom. Agora que uma coisa é verdade que o Pedro falou. Lamentavelmente, a gente de escola espera que essas gerações que estão vindo aí sejam diferentes. Agora, André, aqui está uma concorrência para fazer pergunta para vocês, que Nossa Senhora. André do Jardim Solange. Gostaria de saber qual a opinião de vocês, delegados de polícia, em relação ao brasileiro, já a terceira vez, que foi, às vezes o telespectador liga a televisão depois, que foi fuzilado na Indonésia nesse fim de semana. Ele quer saber, foi exagero ou solução? Rapidamente responde para ele, porque ele não estava ligado ainda. Na minha opinião, solução. Solução? Na sua? Na minha opinião, é uma solução do outro país e que tem que ser como tal respeitada. Não acredito que seja a solução para o tráfico de drogas e nem para o crime, nem para o Brasil e nem para o mundo. Eu acredito sinceramente que as penas têm que ser aplicadas e a pessoa deve receber e cumprir essa pena até o final. Essa acho que é Seja ela qual for. Seja ela qual for. Não sou partidário da pena de morte, não defenderia esse tipo de sanção para o Brasil, mas isso é uma questão de opinião pessoal. A Indonésia tomou essa posição e nós temos que respeitar. Claro, é a legislação deles, né? Eu vou fazer uma coisa polêmica, embora eu vou respeitar a colocação que eles fizerem. Teoricamente, o Brasil está numa guerra urbana já há alguns anos. É morte para tudo quanto é lado. Agora com o crack ainda ficou muito pior a coisa. O nego mata por causa de 5 merréis, uma moeda de 2 e etc. Mata avô, mata avó e tal. E o desarmamento está aí. Quer dizer, eu não tenho o direito de defender a minha vida. Quer dizer, então na minha teoria, eu vou dar a minha, vocês vão tacar o porrete em mim. Deveria ser como dirigir um carro, você tem que fazer autoescola, eu acho que deveria ter uma legislação onde o cara tinha que aprender a usar arma para poder ter um porte de arma. Agora, achar que como eu não sei me defender, eu estou sujeito, hoje mudou. Ou você faz tudo que o bandido quer e ele dá um tiro em você ainda. Quer dizer, você abre o cofre, entrega... ainda falou, espera um pouquinho, tinha esquecido uma coisinha extra aí, ali tem 5, e o cara te mata ainda. Como é que vocês vê, na minha ótica, e eu que fico sempre procurando olhar o Facebook, é uma opinião que eu acho geral hoje. O brasileiro não se sente confortável com o desarmamento. Todo mundo acha que poderia realmente defender a sua vida. E outra coisa, você atravessou a rua do Paraguai, da Argentina, você compra a arma que você quiser e entra, lamentavelmente, no Brasil. Qual a opinião de vocês sobre o desarmamento? Professor, eu vou tentar ser muito claro em relação a isso, para que não haja dúvida sobre a minha opinião. Da mesma forma que eu disse que a execução lá foi a solução, porque essa é a lei deles, eu, de uma certa forma, concordo com o doutor Enio que a violência, no caso do Brasil, pena de morte não resolve o problema no Brasil. Também, não que eu seja contrário à pena de morte, mas acho que no momento atual do Brasil, a pena de morte não resolveria. O que resolve, sim, é o cumprimento de pena. Tá? Agora, já em relação à arma, eu fui um defensor radical da proibição, realmente, da comercialização. Ou seja, totalmente favorável à campanha do desarmamento. Isso ali em 97, durante toda a época do referendo, tudo mais, eu fui um defensor da proibição. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente dessa situação. Embora eu condicione
a legalização, ou seja, o porte de arma, a uma justiça mais eficiente, mais rápida, que realmente puna aquele que, no seu direito de portar arma, fez uso irregular dessa arma, um sistema penitenciário que realmente faça com que ricos e pobres cumpram a pena na mesma proporção. Então, eu poderia dizer em resumo, para resumir de vez, tá? Tudo bem, o direito de portar arma, eu acho que ele é um direito que pode ser discutido e acho que teria que novamente haver essa possibilidade do cidadão preparado poder exercer o direito de portar uma arma. Só em contrapartida, eu acho que nós temos que ter uma justiça rápida, forte e um sistema carcerário que faça realmente aquele que usou de forma irregular do seu direito, que abusou do seu direito, pagar e cumprir a pena que lhe foi imposta de forma regular. Essa é a minha opinião. Enio. Olha, professor, eu tenho ouvido muita gente dizer que no Brasil já existe pena de morte, né? Afinal de contas, só policiais de 2009 para cá foram mortos 1.790 policiais assassinados por criminosos. Então a violência é algo evidente, salta aos olhos, assusta a todos e leva à imaginação de que nós podemos e devemos nos defender à altura. Eu realmente fui um defensor, na época do Estatuto do Desarmamento. Penso que naquele momento que o Brasil vivia, era necessário, era muito importante reduzir o número de armas em circulação e especialmente a quantidade enorme que havia de armas sem qualquer tipo de controle ou registro. Isso foi funcional, foi eficiente e resolveu a questão. Acho que sim, não existe direito de se defender no mundo moderno se não houver o direito ao porte de arma. O direito ao porte de arma é necessário ao direito de defesa, é um pressuposto no mundo moderno. Mas, por outro lado também, nós temos que reconhecer que são muito poucas as pessoas que têm equilíbrio emocional e preparo suficiente para ter uma arma por perto. Nós vimos, não quero pré-julgar ninguém, nem é o caso de emitir minha opinião sobre a conduta de certa pessoa. Vimos ontem ou anteontem na imprensa sobre um soldado que disparou 2 tiros no peito de um surfista e um no abdômen. Não é? Por quê? Por causa do estacionamento de um veículo no local indesejado. Eu fico imaginando se essa pessoa tinha preparo para estar portando uma arma. E ele passou por treinamento, passou por um filtro, foi selecionado, exames psicológicos e tudo mais. Então, eu acho que sim, deve haver o direito ao porte, mas acho também que ele deve ser concedido apenas a pessoas que tenham extremas condições e equilíbrio psicológico e preparo técnico e emocional para poder portar essa arma. Porque são muitas pessoas que fazem bobagem com a arma e não teriam condições de tê-la em casa. Né? Pessoas se matam com armas em casa, pessoas são traços, matam inocentes. São traços. Mas devem ser cientificamente Olha, eu aferidos. tenho 71 anos, eu já vi histórias até de pessoas ligadas, que você vê que morreu por acidente, um filho pegou o revólver. Mas hoje, do jeito que está a coisa, se for usar estatística, tem que proibir carro, porque o que mais mata é carro, né? Entendeu, né? O carro não foi feito para matar, a arma foi, né? Claro. Então tem que estabelecer uma certa diferença entre as duas ferramentas. Ou foi feito para se defender também, porque ficou uma coisa de uma tal maneira que... Agora, antigamente, né? O bandido, ele era até um tipo romântico, ele era um cara que até explicava, porque, olha, você me perdoa, eu estou te roubando porque eu estou na pior... Agora, hoje, o cara te rouba por causa de droga, mudou. Eu acho que o comportamento da droga mudou o perfil do bandido. O cara te rouba para comprar droga. E ele te dá um tiro mesmo. Você pode dar, não reagir, fazer o que você quiser, ele te dá um tiro. O que ocorre hoje, professor, e aí, mais uma vez, se justifica a execução daquele traficante na Indonésia, é o governo, o Estado, transmitir para todo cidadão a certeza da punição. A certeza de que a justiça será feita, a pena será aplicada e será cumprida. O governo da Indonésia nada mais fez do que mandar uma mensagem no seguinte termo: aqui não há impunidade. Aqui a pena que for imposta será cumprida. O que acontece hoje no Brasil é uma sensação generalizada de impunidade. Eu faço e não acontece nada. Eu faço e fico 3 anos preso. No meu país eu ficaria 8, aqui eu fico 3.
Então, enquanto houver essa sensação de impunidade, nada e nenhuma pena vai ser suficiente para reduzir a violência no país. Com você. Acho que a colocação correta é essa mesmo. Isso aí. Ó, estão provocando você aí. É um cara inteligente, é o Beto do Parquinho. Deixa eu colocar os entrevistados numa sinuca de bico. Quando que a Polícia Federal vai investigar o Lulinha? Por hierarquia? Não responde. Olha, eu tenho notícia de que já houve uma investigação em face dele no passado. Essa investigação foi realizada na Superintendência Regional em São Paulo e me parece que depois foi levado à Justiça para sua análise e não tenho notícia de que tenha havido condenação. Então, essa investigação já aconteceu em parte. E acredito que a Polícia Federal vai investigar qualquer pessoa que venha a ser suspeita e que haja elementos razoáveis que levem a gente a proceder a uma investigação séria e nos termos e nos limites da nossa legislação. Então, para a Polícia Federal, como é que é o nome do telespectador? Beto. Para a Polícia Federal, Beto, não faz diferença se a pessoa é filho de presidente, se ele é o filho do padeiro, se ele é o filho... Tem mostrado isso, a Polícia Federal tem mostrado. Do leiteiro ou do pintor, seja quem for, se é o meu filho ou se é o filho do professor, o fato é que se houve uma violação da lei e se nós temos indicativos que possam permitir comprovar que essa violação aconteceu, nós vamos fazer isso. Porque nós temos a boa vontade, a intenção de trazer realmente para esse país um estado de seriedade maior do que o que nós vivemos até os anos passados. Pedro vai falar que é perseguição. E o filho do Lula merece o Prêmio Nobel de Economia. Um cara que trabalhava no zoológico, cuidando de bicho, limpando o cocô dos bichos, se transformou num dos maiores empresários do país. Eu não sei o que o Fátimo tem contra isso. Um homem, um gênio, tem que receber o Nobel de Economia. O Brasil nunca ganhou o Prêmio Nobel. Eu acho que tem que ter essa indicação. Eu acho também que temos que indicar o Lulinha. Doutor Natanael, vem aqui, ó. Doutor Natanael é advogado. Delegados, o problema da demora de algumas investigações é que a justiça torna-se lenta para o julgamento e que a justiça torna-se lenta para o julgamento é a prescrição. Então, quanto mais rápido for o Poder Judiciário, menos corre o risco de prescrição, aonde os que cometeram crimes com dinheiro público tornam-se impunes. O problema não é Polícia Federal, mas sim da Justiça. Tá certo. É o que nós estamos falando. Então, e isso vai gerar a impunidade. O nosso sistema processual, infelizmente, prevê uma sequência infinita de recursos sobre recursos, sobre recursos, sobre recursos, e que faz com que os prazos prescricionais acabem vencendo. Isso, infelizmente, nós temos que pedir aos nossos legisladores que façam uma revisão sobre o nosso sistema processual, a fim de evitar uma quantidade infinita de recursos como acontece hoje. A quem isso beneficia? Aqueles que têm poder aquisitivo e contratam bons advogados que conseguem protelar o processo por mais tempo, gerando a prescrição. Ou seja, a classe dominante. Não, já explodimos o horário, já, né, Índia? Mas vou fazer uma última pergunta, porque hoje os telespectadores estão dando ibope 100 para a Polícia Federal. Aqui, ó. Valdiene Cunha, administrador. Gostaria de saber dos delegados se hoje o nível de investimento na Polícia Federal por parte do governo, eu vou responder, não é. É suficiente. Os policiais federais estão contentes com... Não, isso vocês não podem responder. A Polícia Federal é um órgão do governo. Eles se perguntam se estão contentes com o governo. Eu vou mudar a pergunta, eu vou fazer assim. Vocês estão contentes com o investimento que o governo faz na Polícia Federal? É insuficiente, realmente, professor. Fazer polícia é caro. A verdade é essa, não existe polícia barata.
seja Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, investimento em segurança é alto. Mas a realidade do Brasil é que o investimento está aquém não só na Polícia Federal, mas de forma geral em outros órgãos públicos, em infraestrutura, em campanhas de esclarecimento, na própria educação, saúde. Então, é lógico, todo mundo gostaria de ter um pouco mais, e a Polícia Federal gostaria de ter um pouco mais também. Mas dentro do que é oferecido e a vontade de cada um, o profissionalismo de cada um e o empenho, a gente vem conseguindo construir bastante coisa. É a velha história, né? Me dê 2 limões e eu vou fazer uma limonada. Então é isso que a Polícia Federal procura fazer. E aquele monte de carro lá, o que vocês vão resolver aqui lá? Tem muitos carros ali que os processos ainda não terminaram, tem alguns que o processo já terminou e vocês estão tendo lugar para guardar? Não, está cada vez mais complicado. Nós já falamos sobre isso aqui, daqui a pouco os policiais vão começar a deixar os carros particulares na rua, porque não tem mais espaço na garagem, é muita apreensão. Doutor Enio é muito responsável por isso também, eu tenho aprendido muito carro de traficante. Eu sei disso. A gente tem que focar no patrimônio da organização criminosa, porque na verdade, como nós sabemos que eles não ficarão presos por muito tempo, o que nós temos que fazer é descapitalizar essas organizações, né? Então, as nossas últimas operações têm focado, sim, em identificar imóveis, contas bancárias, automóveis. Nós temos feito sequestros de lanchas, de jet ski, de joias, de dólar e uma série de outras coisas que essas pessoas têm utilizado para se recompor e voltar a poder traficar. Então, já que nós não podemos tirar deles a liberdade por muito tempo, ao menos quando eles se tornarem... Os bens materiais. Exatamente. Agora, mas tinha que ter uma rapidez de encaminhar isso para órgãos assistenciais, filantrópicos, ou leilão, né? Isso tem sido feito, viu, professor? Em muitos casos, nós sabemos que os juízes têm destinado os bens para algumas entidades e elas estão sendo aproveitadas. A lei de drogas, em particular... o julgamento não foi até o final ainda, como é que o juiz vai liberar? Ele também, autoriza né? o uso provisório. Inclusive, recentemente, a Secretaria Municipal de Bauru recebeu todo um equipamento para se fazer shows, espetáculos. Secretaria da Cultura. Que está lá com o uso provisório e, no final do processo, se dá o perdimento em definitivo. Juiz Federal de Jaú. Mas se a justiça continuar bondosa assim, do jeito que está, daqui a pouco o juiz manda queimar a cocaína e ainda no final do processo a justiça manda devolver a cocaína para o bandido. Não, isso não, professor. Em hipótese nenhuma. Não então, vai, tá com bom. certeza Então, não. Graças a Deus. Enio, foi um prazer ver você, viu? Mais alguma coisa? Mais meu do que o seu, com certeza. É. No ano passado, já que o senhor está falando de queimar, nós queimamos quase 3 toneladas de drogas. Sei viu? disso, então, são as drogas apreendidas nos Não nossos... apareceram uns negros para cheirar ali por perto. Olha, a cidade ficou bem animada naquele dia. Urubu voando com uma asa só, de né? ponta cabeça. Mas realmente foi muito prazeroso poder estar aqui com o senhor, professor. Nós relembramos muitas coisas do passado, muitas pessoas que foram queridas durante a nossa adolescência e juventude. E foi realmente uma oportunidade da gente poder prestar contas para a nossa comunidade daquilo que a gente vem fazendo, né? Só no ano passado foram 500 inquéritos concluídos, investigações bem-sucedidas, com mais de 170 pessoas que foram apontadas para a justiça como responsáveis pelo crime. Foram 3 grandes operações realizadas. Nós levamos a apreensão de muita droga, de muitos bens aqui, só na nossa circunscrição. Então nós podemos dizer para a sociedade que nós estamos satisfeitos com o nosso trabalho, apesar dos recursos serem limitados, né? Realmente eles são limitados, mas a segurança é algo muito caro. Se o telespectador já tentou colocar um sistema de segurança na sua própria casa, deve ter sentido o quanto custa caro a segurança. E nós vamos viver um ano de 2015 em que vai haver arroxo, já começou, não é? Nós já sabemos que o governo federal precisa equilibrar as contas, então nós vamos ter dificuldades sim, mas nós estamos aqui motivados, animados, para oferecer para a nossa comunidade, que é onde vivemos, é onde vive a nossa família, uma segurança à altura que merecem. Obrigado, Enio. Professor, eu sempre agradeço a oportunidade de poder me dirigir ao cidadão de Bauru e região, toda a área abrangida pela TV Prevê. Esse programa a gente sabe que tem uma audiência imensa e realmente as pessoas que acompanham esse tipo de entrevista participam e tiram daqui conclusões. Então, para nós é muito importante, é um agradecimento que eu faço, a oportunidade de levar ao cidadão algo sobre a Polícia Federal, algo até sobre a nossa opinião pessoal do Dr. Enio, porque
também somos cidadãos, policiais, mas cidadãos também, que, enfim, têm seus direitos e deveres, e direito de manifestar algumas opiniões. É lógico que a gente o faz de forma respeitosa à instituição, de forma respeitosa ao governo, mas é um grande agradecimento realmente poder estar aqui. E, mais uma vez, nos bastidores, a gente poder falar do que ocorreu no passado, relembrar alguns amigos em comum, isso é muito importante. Eu agradeço mais uma vez. Fázio, obrigado professor. Enio, obrigado, viu? Tá? Não, tá aí. A hora que você tem encargos importantes numa cidade, pessoas da região, conhece muito mais os problemas. O Fázio era aqui do famoso Pirajuí, que foi capital de Bauru já. E o Enio é bauruense nato, né? Quer dizer, então é uma alegria muito grande e eu trago sempre o pessoal, porque toda vez que vem é isso que vocês viram, a cidade, viu, professor? A cidade gosta, né? Duartina de Nascimento e Bauru por opção. Mas Duartina é bairro de Bauru. Há quem diga o contrário. Um dia eu falei aqui, nossa, eu recebi um montão de e-mail de Agudos. Eu coloquei e falei que as donas de casa de Agudos estão protestando, porque os prédios de Bauru estão fazendo sombra em Agudos e elas não conseguem secar a roupa no quintal. Eu recebi uns e-mails, Duda, que história! Ficam bravos. Mas Duartina também, viu? Os prédios já alcançam lá em Duartina também. Mas é claro. Melhor secar na sombra, preserva as roupas. Bauru é a capital, né? E tem uma responsabilidade grande. Se Bauru vai bem, tudo quanto é prefeito da região, que inclusive os de Duartina falam isso. Quando Bauru vai bem, é bom para nós. A região vai bem. Não é isso, né? A região vai bem. E a nossa circunscrição são 57 municípios. Abrange todas as Você cidades. pega até Assis, né? Vai a Avaré, Cerqueira, Assis é de Marília. Assis é de Marília. Mas Cerqueira César Assis é antes nossa. não era sua? Antes da criação de Marília, sim, mas depois da criação de Marília passou a ser de Marília. Mas, de qualquer forma, toda a sub-região de Avaré, Botucatu, Bauru, Lins e Jaú. Ourinhos pertence Ourinhos, a Assis. Ourinhos, eu não sei se é a delegacia de Marília ou de Prudente. Marília. É isso aí. Droga que a Polícia Federal pega, a civil pega, a militar pega, é coisa impressionante. É coisa impressionante. O duro é manter os que estão levando a droga na cadeia. Na legislação que está aí, está difícil de manter. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau. O povo...